Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade à nossa caminhada aqui na análise sintática, né? Então, nós vimos já aí, desde o outro trimestre até aqui, as partes da divisão da análise sintática. Nós vimos que a oração é formada aí por termos essenciais, né? Que é o sujeito e predicado. Vimos os vários tipos de sujeito e os vários tipos de predicado. Estamos vendo agora os termos acessórios da oração, né? E vimos aí que são o que? Os objetos, os complementos, né? Tanto o complemento nominal, né? Que a gente vai ver ainda, os complementos verbais, que são os objetos diretos e indiretos, né? E o termo que nós vamos ver hoje aí, que é o agente da passiva. É quando a voz está na voz passiva, nós colocamos o verbo auxiliar, a voz passiva analítica, né? O verbo auxiliar, mas o verbo principal na forma de particípio, e nós temos aí o que era o que era antigamente o objeto, vai lá para frente e se torna o agente da passiva, né? Fazendo a ação verbal. É o que nós vamos ver aí, este outro termo da oração aqui. E para fazer isso, a gente tem que relembrar aqui um pouquinho de vozes verbais, tá certo, pessoal? Vamos relembrar alguns conceitos aqui, o que são a voz ativa, para a gente ter um conceito aí do que é a voz passiva analítica, tá? Então, as vozes verbais são formas como os verbos se apresentam na oração, onde o sujeito vai praticar ou vai receber a ação, tá certo? Então, elas podem ser ativa, passiva e reflexiva. Na voz ativa, o sujeito é aquele que pratica a ação, é o agente, né? Temos aí os exemplos clássicos, ó. Bia tomou o café da manhã logo cedo. Aspiramos aqui, o sujeito está oculto, né? Nós aspiramos a casa toda, e aqui também está oculto, eu já fiz o trabalho. Então, o sujeito aí está praticando a ação, tá certo? Então, se está praticando a ação, ele é um sujeito aí na voz ativa. Como é que passa para a voz passiva? A voz passiva tem duas, tá certo? É quando o sujeito aí é paciente, ou seja, ele não pratica, mas recebe a ação. Por exemplo, a vítima foi vista ontem à noite, tá? Ontem à noite foi avistada a vítima foi avistada, né? A vítima foi avistada, por exemplo. Voz passiva, né? Então, a vítima foi vista ontem à noite, ó. Nós teremos sempre aqui a presença de um verbo auxiliar, mas o verbo principal e o resto da oração, tá? Aqui nós temos duas formas, a analítica, que é quando isso acontece, e a sintética, que é acrescentar aí a partícula se, certo? Então, voz passiva analítica, certo? Como é que a gente transforma aí um verbo que o sujeito está na voz ativa para a voz passiva, analítica, que é o que vai interessar, porque é o que contém aí o termo agente da passiva, tá? Então, ó, sujeito, certo? Sujeito paciente mais um verbo auxiliar. Quais são os verbos auxiliares? Os mais comuns, o verbo ser, o verbo estar, o verbo permanecer e assim por diante, mais o verbo principal na forma de particípio, certo? Ado, edo, ido, nestas formas aí, tá? E então, o agente da passiva, que sempre vai ser o quê? Precedido por uma preposição, tá bom? Então, ó, voltemos aqui à voz ativa, ó. Voz ativa, Bia tomou o café da manhã logo cedo. Isso aqui, ó, tomou, quem tomou, tomou o quê? O café da manhã logo cedo. Tudo isso aqui é um objeto direto, né? Olha o que é que vai acontecer na voz passiva analítica. O café da manhã, aquilo que era objeto, vai para frente da frase, tá? Vai fazer como se fosse o papel do sujeito, ok? Foi tomado, olha aqui, verbo auxiliar, verbo ser, mais o verbo aqui principal na forma de particípio, e então o que era o sujeito lá, né, transportado aqui para o final, tá? Por Bia, logo cedo. Então aqui, ó, quem está sofrendo essa ação aqui, certo? É o café da manhã, ele está sofrendo a ação de ser tomado, né? Por quem? Por Bia. Então esse termo aqui que agora está aqui, depois da preposição, é o que nós conhecemos como agente da voz passiva analítica, tá? Então, da mesma forma, a casa foi aspirada, né? Aqui, ó. Nós aspiramos a casa toda. Aí o que é que vai acontecer na voz passiva analítica? A
casa toda, ó, preste atenção aqui, ó, a casa toda, o objeto vai lá para frente da frase, ó. Vai lá para frente da frase, a casa toda. Aí o que é que vai acontecer? Você vai botar um verbo auxiliar. Você vai botar o verbo principal na forma de particípio, tá? Aspirada, ada, ed, tá? Você vai colocar a preposição e o sujeito aqui, ó. O que era o sujeito vai lá para o final da frase e se transforma no que nós chamamos de agente da passiva. O sujeito da voz ativa vai para o final da frase da voz passiva e se transforma em agente da voz passiva analítica. Da mesma forma, um outro exemplo, tá? Eu já fiz o trabalho. Aí aqui na voz passiva analítica, o trabalho, que era o objeto lá, fica aqui, ó, que vai sofrer ação agora. Verbo auxiliar, verbo principal na forma de particípio, sempre precedido por uma preposição. Como agora está no final, não é eu, né? Por eu vai ficar incorreto. Aí você tem que substituir eu, pronome pessoal do caso reto, por um pronome pessoal do caso oblíquo átono, que no caso é mim. Substitui o eu aí, tá? O mim substitui aí o eu, tá certo? Então, o trabalho foi feito por mim. E o que era o sujeito vai para o final da frase, depois da preposição, e transforma-se então aí no que nós chamamos de agente da passiva, ok? Vamos ver aqui outro exemplo aqui, tá? Outros exemplos aqui. Então, falando mais especificamente, o agente da passiva é um termo que existe apenas em orações. Qual é? Onde é que vai aparecer aí? O agente da passiva é quando estiver na voz passiva, ou seja, o sujeito sofrendo a ação, certo? Sofrendo a ação, tá? Analítica, ou seja, nesta formulazinha, o sujeito paciente, aquilo que era o objeto se transforma no sujeito paciente, aquilo que vai sofrer a ação. Depois você vai colocar um verbo auxiliar, o verbo principal na forma de particípio, tá? Aí você vai colocar o resto, que era da voz ativa. Aquilo que era o sujeito da voz ativa se transforma no agente da voz passiva, sempre precedido aí, ó, introduzido aí pela preposição por e suas formas derivadas, pelo, pela, pelos e pelas. Vamos ver aqui, ó, como ficaria esta frase aqui na voz ativa. Professora de filosofia realizou a apresentação. A professora de filosofia realizou a apresentação. A apresentação, que era o objeto, né, vai para frente, se transforma no sujeito recebedor, né? Colocou o verbo auxiliar. O verbo aqui principal fica na forma de particípio. Vai ser precedido pela preposição pelo. E aquilo que era o sujeito veio aqui para o final e transformou-se no que nós chamamos de agente da passiva, que só vai aparecer quando o verbo tiver na voz passiva analítica. Professor, tem outra voz? Tem. Vamos relembrar? Tem a voz passiva sintética, que é formada pela partículazinha de pronome se. Então, o verbo conjugado na terceira pessoa, ou no singular, ou no plural, mais o pronome se e o sujeito paciente, que está sofrendo ação. Então, tomou, ó, a terceira pessoa do singular, acresce aí, ó, o que? O pronomezinho se e coloca o resto, né? Que é o sujeito paciente, o café da manhã, logo cedo, tá? A mesma coisa, aspirou, terceira pessoa do singular, colocou a partículazinha se, tá certo? E o resto aí da oração é o sujeito, né? A casa foi aspirada, né? Aspirou-se, tá? Já se fez o trabalho também, tá certo? Ó, já se fez o trabalho, tá aqui o pronomezinho também, tá? E o resto aqui da oração transformada aí na voz passiva sintética. Mas para o agente da passiva existe em qual voz? O agente da passiva existe na voz passiva analítica, que segue essa fórmula. Sujeito paciente, aquilo que era o objeto se transforma no sujeito paciente. Coloca um verbo auxiliar aí, coloca o verbo principal na forma de particípio e coloca o que vem depois, o que era o sujeito antes, na voz passiva,
você coloca aí precedido de uma preposição, da preposição por ou seus derivados, pelo, pela, pelos e pelas, ok? Isto aí é o que nós denominamos de voz passiva, tá certo? Voz passiva, voz passiva analítica, tá certo? O paciente foi acompanhado pela enfermeira, a enfermeira acompanhou o paciente, invertendo, colocando na voz passiva o paciente, verbo auxiliar, verbo principal na forma de particípio, preposiçãozinha, e o que era lá o sujeito se transforma no quê? No que nós chamamos de agente da passiva, certo? Então isso aí é o que nós chamamos de agente da passiva. No livro de vocês aí, página 51, tem falando sobre isso aí, vocês leiam, página 51, página 52 aí, tá? E façam os exercícios correspondentes, procurem os materiais na internet, né? Qualquer dúvida, anotem, perguntem na plataforma ou anotem para as lives, para a gente tirar essas dúvidas, tá bom? E por hoje, por enquanto, é só. Bom, ler os slides aí e tudo bem. Então, até a próxima, tá bom? Até a próxima.